Diante do seu altar,
Ele vai nos atraindo e preparando o nosso coração para a palavra que será liberada. Se você prestou atenção, se você cultuou ao Senhor durante essa primeira parte de adoração, você vai ouvir a palavra e você vai dizer: realmente o Senhor nos preparou para receber a palavra. Vamos lá. Boa noite para quem não viu antes, boa noite para quem está online. Vamos lá. Vamos a Apocalipse. Aí alguém diz: hoje eu achei que ia ser mais light, o pastor já começa com Apocalipse já. Mas vamos lá, Apocalipse 1:9. E nós vamos falar do fogo em seus olhos. Nós vamos ler até o verso 15. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como álvaro, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Uau! Aleluia! Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que um encontro com Jesus, ele mudava situações. Você vê Jesus chegando numa cidade e está saindo um funeral, e Jesus para aquele funeral e ele devolve o filho com vida para aquela mãe. Você vê que Pedro e André estão trabalhando com o pai, preparando, terminando, concluindo o serviço daquele dia. Jesus passa, e Jesus não tinha muitos argumentos, ele apenas disse: vem e eu vou te tornar pescador de homens. Eles largam tudo, eles fazem parte de uma empresa familiar, o pai e os filhos. Eles largam tudo e eles vão para Jesus. Jesus passa pela coletoria, e lá tem Mateus trabalhando, um bom trabalho, uma boa renda, um bom salário. E quando Jesus passa por Mateus, Jesus olha para ele e diz: segue. Mateus para tudo, larga, abandona no meio do expediente e vai atrás de Jesus. A palavra diz que quando aquela mulher é trazida diante do Senhor, apanhada em adultério, e todas as pessoas estão ali com pedras prontos para apedrejá-la, eles estão esperando uma resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus poderia também condená-la. O que nós vamos fazer? A lei diz que nós temos que apedrejá-la. E Jesus então olha para eles e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E lá nos evangelhos diz que todos foram largando as pedras e saindo, começar pelos mais idosos. E ficou ela sozinha ali, aos pés do Senhor, chorando. A morte estava à sua volta. E Jesus, ela se vira e pergunta: onde estão aqueles que me acusaram?
Antes não ser, Senhor. Então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Um encontro com Jesus, ele era marcante. Jesus produzia respostas. Às vezes as respostas eram violentas, porque os fariseus quiseram apedrejá-lo diante de respostas que Jesus dava. Agora, no livro de Apocalipse, Jesus se apresenta 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus, ele é citado, ele é mencionado, ele é descrito como tendo olhos de fogo. 3 vezes. Em 3 situações diferentes. Jesus se apresenta e João escreve: os seus olhos são como chamas de fogo. E essa primeira aparição de Jesus, no começo do livro de Apocalipse, quando Jesus se apresenta para João, essa primeira aparição de Jesus, quando João descreve Jesus, ele diz: os seus olhos são como chamas de fogo. A gente precisa entender que os olhos como chamas de fogo não é você imaginar que haviam tochas de fogo nos olhos do Senhor. Os olhos de fogo do Senhor eram como se não houvesse, como se os olhos sendo uma janela, e essa janela expressava o fogo que havia dentro dele. Ou seja, ele estava completo com fogo dentro de si, e o seu olhar expressava toda aquela chama, todo aquele fogo que estava dentro dele. Não sei se você consegue entender. Não é que havia uma tocha nos olhos de Jesus, mas os olhos expressavam todo aquele fogo que havia dentro dele. E esse olhar de Jesus, ele se apresenta para João, e esse olhar de Jesus para João, ele nos fala de algumas coisas importantes, e de todos os olhares que nós vamos ver nessa noite. Esse é o olhar que você tem que buscar. Esse olhar que você deve desejar receber do Senhor. Porque esse olhar de Jesus, ele se apresenta. João diz: eu me virei para ver quem falava comigo. Eu me virei para ver quem falava comigo. E ele vai descrevendo o Senhor. Porque essa aparição de Jesus é uma resposta. Jesus aparece para João. E aí você precisa entender que Jesus já havia morrido e ressuscitado, já haviam se passado 60, 70 anos depois que Jesus tinha morrido. Os apóstolos todos já haviam morrido também. E João está lá na ilha de Patmos e ele continua apaixonado pelo Senhor. Ele continua amando ao Senhor. Ele continua expressando desejo por estar diante do Senhor. Todo tipo de luta, todo tipo de perseguição, todo tipo de dificuldade, todo tipo de sofrimento que foi infligido a ele não foi suficiente para fazer esfriar a sua adoração. Ele continuava adorando, ele continuava buscando ao Senhor, ele continuava com o mesmo desejo de estar diante do Senhor. Você sabe que João era aquele que quando Jesus sentou à mesa na ceia, João chegou perto de Jesus e debruçou a sua cabeça no peito de Jesus. Ele era chamado de o amado, o discípulo amado. Ele era aquele que a única pregação de João era sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, sobre amar a Jesus, sobre amar a Deus, porque era o que ele vivia. Então, quando Jesus se apresenta para João, é uma resposta do amor que João tem por ele. É uma resposta de alguém que nada fez apagar o seu amor por Jesus, nada fez apagar a sua fome por Jesus, nada fez apagar o seu desejo por estar diante do Senhor, nada fez contaminar aquele amor. E às vezes, querido, nós facilmente deixamos contaminar, porque
porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não sei o quê, porque não sei o quê, e a gente se deixa contaminar. Mas João não. João não, já idoso lá, trabalhando na pedreira, mas ele continuava amando ao Senhor, ele continuava apaixonado pelo Senhor. Continuava ardendo no coração de João um desejo pela presença do Senhor. Então nós olhamos para essa primeira aparição de Jesus, e é assim que nós precisamos, é assim que nós devemos desejar estar diante de Deus, que nada faça esfriar o nosso desejo por estar diante dele, que nada possa fazer a gente perder esse foco de estar diante dele, que nada possa fazer abalar o nosso desejo pela sua presença, que nada possa esfriar o nosso coração diante dele, que o nosso coração possa arder por ele, independente das circunstâncias, independente das coisas que nós estamos vivendo, independente das coisas estarem bem ou estarem mal, que nós tenhamos essa fome, esse desejo, essa vontade. Então essa aparição de Jesus fala disso, de não deixar apagar o desejo pelo Senhor, de não deixar apagar o desejo pelo Senhor, de não deixar apagar a fome por Ele, como nós acabamos de cantar. O Senhor fere o meu coração, o Senhor rasga o meu coração, o Senhor me fere de uma forma que haja um desejo por Ti, Senhor, que o nosso desejo de adorá-lo, o nosso desejo de estar diante dEle, não esteja associado a nenhuma circunstância, que as circunstâncias não afetem o nosso prazer de estar diante dEle, que o nosso desejo de adoração não seja algo seletivo. Quando está bem, então eu adoro, quando está bem, então eu estou diante dele, quando está bem, então diante do Senhor. Mas aí quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam, os problemas começam a surgir, quando tudo começa a dar errado e acontece na nossa vida, a gente continuar diante dele, a gente continuar diante do Senhor, a gente continuar amando ao Senhor, a gente continuar apaixonado por Ele, e quando Ele se voltar para nós, a gente poder enxergar os olhos como chama de fogo. Essa foi a primeira aparição do Senhor. As outras não são tão boas quanto essa, porque a seguinte fala em Apocalipse 2, 18 ao 21. Apocalipse 2, 18 ao 21 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti que tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eita! Essa segunda aparição de Jesus fala de um coração que esfria, fala de um coração que ele vai esfriando e vai perdendo o foco, vai perdendo o desejo de estar diante de Deus. E é interessante que Jesus, ele vai descrevendo e ele vai dizendo: eu vejo o que vocês fazem, eu vejo as suas obras, eu vejo o que vocês fazem agora, é muito mais do que faziam no começo. Mas, no entanto, apesar de todos os elogios do Senhor, eu vejo que esse amor, ele foi contaminado. Esse amor, ele foi corrompido. E nós aqui,
dessa casa cristã estão envolvidos em realizar coisas, em fazer coisas. Nós que estamos envolvidos em expressar e manifestar o reino de Deus, nós precisamos constantemente ficar naquele primeiro olhar de Jesus. Porque é muito fácil o nosso coração se corromper. É muito fácil o nosso coração se deixar alegrar quando as pessoas à volta, elas vêm e elas tecem elogios a nós. E se você não sabe, um elogio é muito mais perigoso do que uma crítica. O elogio é muito mais perigoso do que alguém chegar e dizer: porque o Renan, nós nem vai ter foto, ela vai ter foto na igreja, tá? E o pastor me elogia. Agora o elogio que ele consegue tocar no nosso ego. O elogio consegue mexer com as nossas emoções. E a gente facilmente pode se corromper por causa de elogios. Então Jesus diz assim: olha, eu vejo o que vocês estão fazendo, mas eu vejo também que vocês esfriaram. E o que vocês estão fazendo está envolvido em coisas carnais. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja que Jesus está falando em Apocalipse, amém? Então ele diz: o que vocês estão realizando está envolvido em coisas carnais, em coisas imorais, em coisas que desagradam ao Senhor, em coisas que desagradam ao Espírito Santo, em coisas que, embora vocês estejam fazendo, o que vocês estão fazendo seja algo elogiável, mas aquilo que vocês estão fazendo está corrompido. Então, quando as pessoas vêm a nós, e agora eu quero falar de nós mesmos, e elas elogiam aquilo que fazemos, e a gente perdeu a prática, o hábito de sempre dizer algo que você tem que colocar por prática na sua vida, querido. Toda vez que você fizer alguma coisa, toda vez que você realizar alguma coisa, que as pessoas fizerem fila para dizer para você: uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aquilo que você fez e tal, aquilo que você pregou, aquilo que você cantou, aquilo que você realizou, você tem que aprender a dizer: glória a Deus por isso. Porque quando você se cala, querido, e você recebe aquilo infla o teu coração e corrompe o teu coração. E aí você vai ser tipo aquela pessoa, irmão, que posta alguma coisa na internet e fica contando quantas curtidas eu vou receber. Aí eu postei lá uma frase: uau, que inspiração. E aí a pessoa fica lá esperando: quantas curtidas eu vou receber? Eu recebi só 10. Só 50. Só 100. Parece que nem entenderam o que eu coloquei lá. E aí você fica tentando buscar uma satisfação que você não deveria buscar. Porque a nossa satisfação, querido, é que aquilo tudo que a gente fizer para o Senhor tem que estar impregnado de um desejo de amar o Senhor e de expressar o seu reino, de expressar o seu desejo, de expressar o seu querer. Tudo que fizermos, a palavra de Deus diz: tudo que vier a sua mão para fazer, faça como para o Senhor. Mas o Senhor vem e diz: ouve, esse fazer está corrompido com carnalidade. Esse fazer está corrompido com desejos carnais. Esse fazer está corrompido com coisas que não são minhas. Não são minhas. E aí esses olhos de fogo, eles são olhos que vêm para exortar. Mas ainda há uma solução. Porque o Senhor disse: olha, eu chamei o arrependimento. Eu chamei o arrependimento, mas ela não quis. Então, se nós, em algum momento, deixou de queimar o nosso coração, em algum momento, querido, eu vou dizer para você, é difícil, é cansativo, exige esforço, exige
muito empenho, você se manter ardendo diante do Senhor. Exige esforço, exige empenho, exige você parar, exige você não se envolver com outra coisa, e você só parar para estar diante dele, para manter o seu coração aquecido diante dele. Agora, para esfriar, para perder o foco, é bem ligeiro. Hoje eu não quero orar, hoje eu não quero ler a Bíblia, hoje eu não quero ouvir uma mensagem, hoje eu não quero isso, hoje eu não quero aquilo. Daí no outro dia, também hoje eu não preciso. E para esfriar o coração, irmãos, para esfriar o desejo, para estar diante do Senhor e outras coisas ocuparem aquele lugar, que é o lugar do Senhor, é muito ligeiro. Eu hoje não vou nem no culto, agora eu vou começar a ir na academia, no horário do culto. Eu vou na academia, no horário que tem pouca gente, agora tem uma academia que fica 24 horas aberta na cidade, então eu vou no domingo à noite, não vou nem, para que eu quero adorar? Eu vou, outras coisas vão tomar o nosso foco. De estar na presença de Deus, de estar queimando diante dele. E aí você vai esfriar. Agora, o triste que você precisa entender é que depois que esfriou, irmãos, você caminhou, pegou fogo, está lá em cima, está no nível, uau, aleluia, glória a Deus. Aí você caiu para chegar lá de volta. A caminhada é longa. É longa de novo. Porque aí você primeiro chegava diante do Senhor com facilidade. Era 2 segundos e uau, já estava. Aí você está lá geladão. Aí você não consegue concentrar, você não consegue voltar o teu coração para Ele. Daí você está orando, mas está ouvindo o que as crianças estão falando, está ouvindo o barulho da rua, tudo te distrai. Então esse olhar de Jesus para a igreja de Tiatira é um olhar que está dizendo: vocês deixaram corromper, vocês precisam agora voltar aonde vocês estavam, vocês precisam retornar ao amor, vocês precisam retornar a uma vida diante de mim, vocês precisam. Esse olhar fala de santidade. A nossa vida com Deus, ela precisa estar regrada por santidade, por pureza, por um coração disposto a estar diante dele, por um coração disposto a abraçar o que possa acontecer. Quando você decide buscar ao Senhor, você precisa entender que se você decidir buscar ao Senhor, não há como você estar diante do Senhor e continuar fora da santidade. Ou você está diante do Senhor em santidade, ou você não consegue estar diante dele. E você precisa saber que quando você abraçar uma vida de santidade, haverá conflito. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz para a terra? Vocês já leram isso? Quem já leu? Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. Eu vim trazer guerra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Lucas 12:51. Por que Jesus veio? Ele fala de divisão. Porque é muito simples, querido. Você decide buscar o Senhor. Você tem amigos para beber cachaça, você tem amigos para te levar para a noite, você tem amigos para qualquer coisa. E se você não tem dinheiro, essas pessoas pagam para você. Aí um dia você chega para eles e diz: não, agora eu quero buscar a Deus, agora eu quero buscar o Senhor. Pode escrever, você vai perder os seus amigos. Eles vão se afastar de você. Você está lá no meio da sua família e você tinha uma conduta X, aí você decide: não, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu quero buscar a Deus. E se você decidir buscar a Deus em santidade, haverá conflito dentro da sua casa, haverá conflito no teu trabalho, haverá conflito nos lugares em que você vai, porque você decidiu uma coisa, viver em santidade.
santidade. Andar com o coração ardendo diante do Senhor exige a certeza e a convicção de saber, haverá conflito. Porque tudo no mundo facilita para quem quer viver conforme o mundo deseja. Tudo facilita. Não existe facilidade para você que quer buscar a Deus. Então você precisa cuidar para não deixar de esfriar o teu coração. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, o que tem que fazer? Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Se você está de pé, amém. Você está de pé, glória a Deus. Você está de pé, aleluia. Mas antes, pertinho do Senhor, guarde o teu coração, proteja o teu coração. A palavra de Deus diz assim, filho meu, guarda o teu coração, me dá esse teu coração. Não deixa o teu coração ser contaminado. E a última apresentação de Jesus com os olhos de fogo ainda é pior do que essa. Apocalipse 19, 11 e 12. Agora Jesus vem. E é a última aparição dele com seus olhos de fogo. E a última situação em que João vem e fala de Jesus. Ele diz, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Podemos ler mais adiante. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos João, que tem um encontro com os olhos de fogo, que nos fala de amor por ele. Agora João, ele é levado a um lugar, ele irá um chamar de santidade, a um chamar de arrependimento, a um chamar de retorno, para queimar de novo, para não deixar de queimar, para não deixar esfriar o coração. Mas agora, quando Jesus vem em Apocalipse 19, e nós amamos falar que Jesus é o Cordeiro, nós amamos falar que Jesus é amor, uau, e que Ele é misericordioso, e que Ele usa da sua misericórdia, e muitas vezes nós abusamos dessa misericórdia. Mas agora, em Apocalipse 19, Ele não vem mais para exercer misericórdia. Ele não vem mais para exercer compaixão. Ele não vem mais montado num jumentinho. Ele não vem mais calado, desfigurado da marca da coroa de espinho, desfigurado com marcas de cravo nas mãos. Ele não vem mais de cabeça baixa e ouvindo calados e surdos que é dito a eles. Ele agora vem como um rei. E ele agora vem para julgar, ele agora vem para trazer juízo. Agora ele vem porque lá atrás ele disse, há tempo de se arrepender, há tempo de se voltar, há tempo de abandonar aquilo que é toda a carnalidade, há tempo de abandonar o pecado, há tempo de se voltar para mim. Mas agora não há mais tempo, agora não há mais volta, agora não há mais retorno. Ele vem para julgar toda a rebelião do homem, ele vem para trazer juízo sobre o homem, ele vem para trazer juízo sobre todo o homem que não se inclinou diante dele, que não se rendeu diante dele. Ele vem para julgar, e a palavra diz que da sua boca sai uma espada, e ele vai trazer um juízo tamanho que as aves dos céus virão para se alimentar das carnes dos homens.
Jesus que apareceu para João, o Jesus que apareceu para a igreja de Tiatira, o Jesus que aparece para trazer juízo, é o mesmo. Mais ainda, o fogo é o mesmo. É o mesmo fogo. Mas qual é a diferença, querido? A diferença é que esse fogo, cada vez que ele aparece como uma resposta. A resposta de Jesus para João, a resposta de Jesus para o coração apaixonado por ele, é quando ele se apresenta para João. A resposta para Jesus, para um coração que abandonou a paixão por ele, que se envolveu em carnalidade, que o ativismo religioso encheu seu coração de coisas que não eram dele. Ele agora se apresenta com seus olhos de fogo, mas os olhos de fogo é um olhar de exortação. É um chamado ao arrependimento, é um chamado para ele está dizendo: volta para o teu quarto de adoração, volta para buscar a minha presença, volta para aquele lugar que você esteve uma vez, volte para lá. Mas a última aparição de Jesus, o mesmo olhar, o mesmo fogo. Agora, a resposta de Deus, a resposta de Jesus. Esses olhos de fogo agora estão respondendo ao quê? Respondendo ao coração que se fechou para ele, a um coração que se revoltou contra ele, a um coração que se rebelou contra ele, a um coração que nunca o amou, a um coração que nunca foi apaixonado por ele, a um coração que, apesar de todos os chamados do Senhor, sempre disse não, sempre disse não, sempre disse não. E agora os olhos de Jesus são os olhos que trazem juízo, são os olhos que vêm para julgar, que vêm para julgar, que vêm para trazer juízo. Não há mais tempo, não há mais o que fazer. Todas as oportunidades foram dadas, todas as vezes que ele chamou, todas as vezes que ele gritou no ouvido, as pessoas não ouviram, e não há mais volta. Agora nós sabemos que no final, irmãos, tudo vai dar certo. Nós sabemos, querido, que por todas as lutas que a gente enfrenta neste mundo, a gente já leu o final da história. A gente sabe que no final tudo vai dar certo. A gente sabe que no final, irmãos, com todo o esforço de Satanás, do inferno, do diabo, do mundo, da carne, com todo o empenho que está lançado para que você abandone o Senhor, a gente sabe que no final, se você permanece nele, independente de circunstâncias, independente de dificuldade, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, você sabe que lá no final o Senhor vai olhar nos teus olhos, nos seus olhos com chama de fogo, e Ele vai dizer para você: vem, meu filho, entra no descanso do Senhor, entra para aquilo que está preparado para os meus filhos. Mas a questão, a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que continuar firme, aquele que não parar, aquele que não desistir, aquele que não esfriar, aquele que não me negar, aquele que não me abandonar. Quando Jesus foi preso naquela noite, e ele sai do primeiro lugar onde ele foi mantido preso, naquela madrugada de quinta-feira, Pedro está lá no pátio, ele havia negado Jesus 3 vezes. E quando eles passam com Jesus escoltado pela guarda do templo, Jesus olha para Pedro. O galo canta, terceira vez que Pedro nega Jesus. Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro se lembra que Jesus havia dito: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Sabe, nós precisamos receber muitas vezes esse olhar de Jesus dizendo: você tem me negado. Volte atrás, volte para aquele lugar. Lá é o teu lugar, lá é o teu lugar. Se nós fôssemos escolher
seria a nossa posição. A nossa posição seria esta: estar mergulhado no fogo da paixão, do amor pelo Senhor, servindo a Ele, realizando qualquer coisa que Ele nos chamar para realizar, impregnado do seu amor, impregnado de um sentimento de que é porque o Senhor fez, é porque o Senhor me deu graça, é porque o Senhor me deu habilidade, é porque o Senhor me deu sabedoria, é porque o Senhor me usou, porque eu não tenho nada. Esse tem que ser o nosso sentimento. Está escondido nele. Por isso que Paulo diz que nós temos que levar cativo para a cruz de Cristo todo pensamento, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Que a gente aprenda a manter o nosso coração ardendo diante dele, queimado diante dele, apaixonado por ele, que nosso amor por ele não esfrie. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Aleluia. E aleluia, Senhor. Como estão as coisas aí entre você e o Senhor? Ele te olha nessa noite, que olhar Jesus está lançando sobre a tua vida. Você é como João, prisioneiro por causa de Cristo, prisioneiro por causa do testemunho, prisioneiro por causa do Evangelho, mas continua apaixonado por Ele. As dificuldades chegaram até a sua vida, as doenças chegaram até a sua vida, os problemas financeiros chegaram até a sua vida, mas você continua apaixonado por Ele, você continua amando o Senhor, você continua suspirando por Ele, você continua desejando estar diante dEle. Porque na verdade, querido, viver o Evangelho, viver uma vida bíblica, viver uma vida diante do Senhor, só é possível se você estiver impregnado da graça de Deus, impregnado da presença do Senhor, impregnado do seu Espírito Santo, impregnado do seu olhar de fogo, impregnado por aquilo que Ele te dá graça de poder suportar. Porque se Ele não estiver sobre a tua vida, qualquer situação, por mínima que seja, vai fazer esfriar o teu coração. Vai esfriar o teu coração. Você vai duvidar da misericórdia do Senhor. Você vai duvidar do seu amor por você. Você vai duvidar desse Deus. Você precisa estar cheio do Espírito para poder viver o que Deus quer que você viva. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Então meu conselho para você nessa noite: esteja cheio do Espírito Santo. Vamos, querido, erga a tua voz e adore ao Senhor. Deixe que o fogo de Deus queime dentro de você. Que teu amor por Cristo seja tão grande, capaz de queimar todos os outros amores. É você, Cristo. Eu sou teu. Sim, Jesus. Erga a tua voz e adora Ele. Que você nessa noite, você é aquele que precisa colocar as suas obras no fogo de Deus. Em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Sim, Senhor. Queimou todos os outros amores. Adore Ele. Ore no Espírito. Enchei-nos do Espírito Santo. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Queimou
incendiar as tuas obras, incendiar a tua vida. Aleluia. A chama não vai apagar. Chega na mão, Senhor. A chama não vai apagar. O fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Enche os céus com a tua adoração. Enche os céus com a tua adoração. Queimou todos os outros amores. O fogo em seus olhos Aleluia, Senhor. fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Se você quiser sair do seu lugar para orar com alguém, sai do seu lugar agora. Deixa o fogo de Deus queimar a sua vida, querido. Não tenha pressa, não tenha pressa, não. Deixa que o Espírito de Deus toque na tua vida. Deixa que o Espírito de Deus aqueça no teu coração. Deixa que o Espírito de Deus venha com fogo sobre a sua vida. Vamos, querido. Deixa ele romper com toda a frieza. Deixa ele romper com toda a frieza no teu coração. Ei, aleluia. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Corre de mim. Fogo em seus olhos fez eu me apaixonar. Queimou Sim, Senhor. todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em seus